Ah, pode tirar. Alô? Muito boa tarde na internet, aqui presencialmente, começando o projeto Desmitificando o Direito. Quero agradecer a presença de vocês, que já em ritmo de férias, aqui a maioria, estão aqui prestigiando o projeto, a professora. O tema de hoje é os 7 anos da Emenda Constitucional 45 e as transformações do Justiça do Trabalho, né? Analisar as alterações, a ampliação de competência por força da mudança constitucional. Quero te agradecer, Carolina Maia Espina Zimmer. Ela é advogada, mestre em Direito pela PUC, professora de Direito Material e Processual do Trabalho dos cursos de graduação e pós-graduação do Uniriter e na Unicinos. E, recentemente, lançou a obra aqui, O Direito Coletivo do Trabalho e os Reflexos da Emenda Constitucional 45, pela Livraria do Advogado. Sem mais delongas, está passando o livro de presença. Assine, peço a identidade para poder pegar o certificado no final. Vamos fazer o sorteio dos livros. Se tiver um livro, a gente pode. Então, vamos fazer sorteio de 2 livros. Então, 5 livros vão ser sorteados hoje. A palestra tem duração em torno de 45 minutos. Abrimos para perguntas, participem. Esse espaço é democrático, precisa da participação de vocês. E para nós é uma alegria. Quero registrar aqui que não está aqui na mesa, que preferiu ficar na plateia, mas eu recomendo que todos vocês, inclusive eu e a professora, tirem uma foto com ele para registrar esse momento. Professor Paulo Ferreira da Cunha, catedrático da Universidade do Porto. Pedir uma salva de palmas aí a nosso amigo, está prestigiando hoje aí o evento. Quis ficar na plateia, está de férias e licença sabática também. Hoje, um pouquinho de férias entre aspas, né? Licença sabática não é férias, mas hoje ele está de folga. Então, agradeço a presença, professor, e passo a palavra para a Carolina, que para nós é uma alegria, foi estudante na mesma época que eu estudei na PUC, também estudou comigo, e eu fico muito feliz de ver as pessoas da minha época estarem produzindo intelectualmente, né? E acreditar que a pesquisa científica é um mercado de trabalho, que a docência é uma profissão muito bonita e fundamental para a formação, né? A formação cívica de todo cidadão. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Já dei meus recadinhos de evento. Seja bem-vinda, Carolina. Então, gente, muito boa noite para vocês, para os presentes. Agradeço a Carmela, primeiramente, pelo convite. Dizer que é uma honra estar aqui nesse projeto, o Desmistificando o Direito, gente, que é um projeto que já faz bastante tempo que vem sendo desenvolvido, sempre com nomes bastante importantes no nosso cenário jurídico. E aí eu tive essa oportunidade de estar aqui humildemente tentando passar alguns recadinhos para vocês. Então agradeço a Carmela e a Livraria Saraiva por estarem dando essa oportunidade, né? Também não posso deixar de agradecer os meus queridos, amados, idolatrados alunos que estão aqui. Fico bastante feliz mesmo de vê-los, alunos atuais, ex-alunos, afiliados. Então agradeço de coração, gente. Agradeço a presença do professor, muito me honra o senhor estar aqui hoje. E, sem mais delongas, a gente também gostaria de agradecer porque vocês aqui, véspera de Natal praticamente, no shopping para assistir uma palestra de processo trabalho, demonstra bastante bondade de vocês. Então, podem ter certeza que eu vou ser eternamente grata por esse momento, tá? A nossa proposta hoje, gente, é trabalhar um pouquinho com os 7 anos da Emenda 45 e os reflexos ou a transformação da Justiça do Trabalho por causa dessa emenda que foi responsável pela reforma do Judiciário. Às vezes a gente pode pensar que, bom, essa emenda é de 2004, ela é muito antiga, então o que aconteceu afinal? Por que a gente continua ainda falando sobre ela? Esse é o ponto nevrálgico. Só que a gente tem que lembrar, pessoal, que 7 anos não são nada. A emenda, ela foi promulgada, começou a entrar em vigor a partir do dia 8 de dezembro de 2004, mas até hoje, gente, ela permanece gerando vários debates. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. O que aconteceu com a Justiça do Trabalho desde o momento em que essa emenda entrou em vigor até os dias de hoje. Como é que a gente implementou certas condições para efetivamente prestar corretamente o exercício da jurisdição. Então é esse o nosso objetivo hoje na nossa palestra. Ou melhor, né, pessoal, na nossa conversa, né? Porque a gente hoje está bem próximo aqui. Então nós vamos, na verdade, conversar sobre esse tema que é tão importante e tão atual, tá?
Ninguém aqui, né, gente? Para ninguém aqui é surpresa, mas a gente sabe que a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição chamada de analítica. E por quê? Porque ela é bastante extensa, né? Ela trata bem explicadamente acerca de vários assuntos. Ela talvez seja uma das constituições mais de cunho social que nós tenhamos, porque é a primeira vez que a gente vê efetivamente nosso ordenamento jurídico com um rol tão amplo de direitos sociais. Só que ao mesmo tempo, gente, que uma constituição analítica como a nossa, ela é completa, de certa forma ela acaba ficando defasada por alguns aspectos e até pela nossa evolução, né, gente? O mundo vai evoluindo, as tecnologias vão evoluindo, as relações sociais vão evoluindo e obviamente que é necessário um tratamento mais moderno para certos assuntos. Então o que eu posso dizer para vocês aqui? Que ainda que a gente tenha várias emendas importantes, essa emenda do Poder Judiciário, que reformou o Poder Judiciário, ela vem exatamente ao encontro dessa informação. Por quê? Porque se viu que são necessárias, ou que eram necessárias naquele momento, inúmeras alterações do Poder Judiciário mesmo, para efetivar cada vez mais esses direitos que são buscados pelo cidadão, né? Todos nós sabemos que o direito de ação é um direito constitucional. Se a gente entende que algum direito nosso não foi satisfeito, a gente tem o direito de buscar o Poder Judiciário. Só que qual é a questão? Esse Poder Judiciário tem que nos dar condições para implementar ou para ter a garantia desse crédito que a gente está buscando, né? E quem foi meu aluno sabe que eu sempre costumo falar muito isso em sala de aula. Não adianta nada eu ter uma sentença se essa sentença não me gerar absolutamente nada. Afixar ela na parede e fazer de conta que eu ganhei o título, mas o que aconteceu com esse título? Nada. Então, a reforma do judiciário, ela vem exatamente na busca de cada vez mais assegurar os direitos que são buscados, obviamente, quando reconhecidos pelo Estado juiz, tá? Então, gente, a emenda constitucional 45, ela acabou gerando efeitos fortíssimos numa justiça que é especializada, né? Todo mundo sabe que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, que cuida apenas de algumas demandas, mas essa reforma do Poder Judiciário veio e disse, olha, Justiça do Trabalho, tu não vai perder o teu caráter de especialidade, mas tu vai começar a apreciar outras coisas que antes não estavam no teu cerne de apreciação. Você vai receber novos litigantes que antes não faziam parte do rol de demandas que tu efetivamente cuidava, né? Então, um dos objetivos principais foi talvez aproximar um pouco mais a Justiça do Trabalho de outras categorias de trabalhadores, tá? Só que para a gente chegar na emenda 45, eu preciso falar um pouquinho para vocês da própria Justiça do Trabalho, né, pessoal? Então, o que a gente vislumbra aqui? A Justiça do Trabalho, como muitos de vocês sabem, ela foi instituída na Constituição de 34, só que ela foi constituída como um órgão administrativo, né, pessoal? Então, embora ela recebesse o nome de justiça, ela não era um órgão com o poder de dizer o direito, bem pelo contrário, ela resolvia conflitos no âmbito administrativo. Só que ela foi instituída em 34, mas na verdade ela só começou a exercer as suas funções a partir de 39, quando ela foi efetivamente criada. Só que, repito, levando em conta essa estrutura de órgão administrativo. Então não cabia aos órgãos que resolviam os conflitos trabalhistas, efetivamente, por exemplo, produzir coisa julgada. Não, eles tentavam resolver o conflito administrativamente e se não fosse resolvido, aí sim a gente iria buscar o Poder Judiciário propriamente dito. Tranquilo? O que aconteceu, gente? Em 1946, finalmente, se reconheceu à Justiça do Trabalho o caractere de ser membro, digamos assim, do Poder Judiciário. Então, ela deixa de pertencer ao Executivo e passa a pertencer ao Poder Judiciário. Então, agora sim, a Justiça do Trabalho pode dizer o direito, ela deve dizer o direito, melhor dizendo. Ela é quem vai solucionar os conflitos envolvendo os trabalhadores e empregadores naquele contexto, certo? Só que o que vocês não podem esquecer, gente? Que mesmo que a Justiça do Trabalho tenha se tornado um órgão do Judiciário, aquela estrutura remanescente administrativa persistiu. Então, o que a gente via? Bom, nós tínhamos o Tribunal Superior do Trabalho, tínhamos os tribunais regionais do trabalho, mas na base nós tínhamos as juntas de conciliação e julgamento. E essas juntas de conciliação e julgamento, pessoal, eram resquícios da época em que a Justiça do Trabalho era órgão administrativo. Então, para vocês terem ideia, no primeiro grau, eu não tinha só um juiz togado julgando as lides. Não. Eu ia ter um juiz togado
que efetivamente fez concurso, provas e títulos e assumiu o seu cargo. Só que eu também tinha, pessoal, leigos julgando conflitos. Então, quer dizer, eu tinha membros que eram escolhidos pelo sindicato da categoria profissional, pelo sindicato da categoria patronal, e eles iriam compor essas juntas e também iriam julgar os conflitos. Então, era uma peculiaridade, porque, em verdade, a única esfera jurisdicional que continha leigos, entre aspas, na sua estrutura jurisdicional, era a Justiça do Trabalho. Né, pessoal? Isso é um marco bem importante. O que aconteceu? Em 99, nós temos aí uma emenda constitucional bem importante para o Poder Judiciário Trabalhista, que foi a emenda constitucional número 24. O que essa emenda fez, gente? Essa emenda disse assim: chega de representação classista. A partir de agora, a Justiça do Trabalho vai ser um órgão monocrático como todos os outros órgãos da Justiça. Então, quer dizer, os classistas, gente, eles exerciam um mandato de 3 anos, admitido a uma recondução, tá? E aí, o que aconteceu? Quando a emenda surgiu, essa 24, que eliminou a representação classista, eles disseram, olha, vamos esperar terminar os mandatos agora dos classistas que ainda estão trabalhando aqui, e depois que terminar, acabou, a partir de agora, para ser juiz do trabalho, apenas aquelas pessoas que prestarem concurso público de provas e títulos, certo? Então, em 99, a gente tem essa alteração estrutural e acaba a representação classista na Justiça do Trabalho. Tranquilo? Bom, mas antes de 99, gente, eu gostaria de fazer uma outra observação para vocês. Em 98, nós tivemos uma outra emenda constitucional que foi bastante relevante para a Justiça do Trabalho, que foi a emenda constitucional número 20. O que essa emenda 20 fez, gente? Ela foi responsável pela reforma previdenciária no Brasil, tá? Então, a emenda constitucional número 20 de 98, ou seja, anterior a essa emenda 24, ela já repercutiu na Justiça do Trabalho. De que forma, gente? A partir da reforma previdenciária, o que aconteceu? Os juízes do trabalho passaram a ser aptos a executar de ofício as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças por ele proferidas. Então, quer dizer, gente, o que eu quero explicar para vocês nesse sentido? Que, a partir de 98, aqueles créditos previdenciários que decorressem das sentenças trabalhistas, seja de natureza condenatória, ou mesmo aqueles acordos homologados pela Justiça do Trabalho, não precisaria mais a autarquia federal, o INSS, que hoje a gente fala na União, mas à época o INSS, ele não precisava mais, digamos, intervir no processo trabalhista e buscar o cumprimento dessas contribuições previdenciárias. Por quê? Porque o próprio ordenamento constitucional passou a prever o quê? Que os juízes do trabalho tinham o dever, e tem até hoje esse dever, de executar de ofício as contribuições previdenciárias dos acordos e das sentenças que ele proferir. Então, quer dizer, se a gente for fazer uma escala, 98, essa questão da reforma previdenciária. 99, a gente tem a substituição, melhor, a eliminação da representação classista. E aí, de 99 até 2004, as coisas aparentemente estavam tranquilas, né? Muitos até, que eu brinco, recalcados, com a grande celeridade, com a grande prestação de serviço que a Justiça do Trabalho faz, começaram a dizer que, olha, ela era tão especializada que, de repente, ela podia desaparecer, né? Que, sabe, a gente não institui uma vara especializada em conflitos trabalhistas na Justiça Federal. Era esse absurdo que algumas pessoas diziam. Por quê? Porque, como ela tinha uma competência bem restrita, então não precisava de um poder judiciário específico, né, gente? Mas aí vem a emenda 45 e, literalmente, dá um tapa de luva nessa gente. Por quê? Porque, em vez de eliminar a Justiça do Trabalho, o que o legislador constituinte fez? Ele simplesmente ampliou as nossas atribuições e ampliou o próprio rol de membros dos nossos tribunais, que é isso que é um detalhe bem importante que a gente vai verificar. Então, quer dizer, em vez de eliminar e transformar a Justiça do Trabalho numa simples vara especializada da Justiça Federal, não, senhor, vamos trazer mais conflitos para dentro dela, para que ela utilize dessa especialidade, dessa celeridade, dessa especialidade toda, para a apreciação daqueles novos conflitos que se impõem, certo? Então, gente, o que eu poderia apontar aqui de importante para vocês quando a gente fala da reforma do Poder Judiciário em termos de Justiça do Trabalho? Primeiro aspecto bastante importante, o TST, tá, pessoal? O nosso Tribunal Superior do Trabalho passou a ser composto por 27 ministros, tá?
Então, antes nós tínhamos 17 ministros, com a emenda 45 nós passamos a ter 27 ministros. E outro detalhe importantíssimo, tá, pessoal? Além dos 27 ministros, também ficou instituído que funcionariam, ou funcionam, melhor dizendo, junto ao TST, 2 órgãos, que é a Escola Superior de Aperfeiçoamento dos Magistrados Trabalhistas, tá? E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, quer dizer, até isso é uma coisa que é importante de salientar para vocês. Essas escolas nacionais de aperfeiçoamento dos magistrados, elas foram instituídas pela própria emenda 45. Foi uma grande alteração que nós tivemos. Em todos os órgãos jurisdicionais, a gente verifica a existência dessa escola superior, dessa escola nacional. E na Justiça do Trabalho não foi diferente. Junto ao TST, vai funcionar a Escola Nacional de Aperfeiçoamento dos Magistrados, tá? E nós temos ainda o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, certo? Quanto ao TRT, gente, o que é importante destacar aqui, tá? Quanto aos tribunais regionais do trabalho, o que eu posso dizer para vocês de relevante que a emenda trouxe foi a questão da chamada justiça itinerante e as câmaras descentralizadas, tá, pessoal? Então, a emenda 45 foi responsável por dar essa oportunidade de funcionamento para os TRTs como justiça itinerante e câmaras descentralizadas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Todos nós sabemos, gente, que é um direito fundamental de qualquer cidadão o acesso à justiça. Tá? Isso não é novidade para ninguém. Está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, bem explícito. O acesso à justiça e a chamada inafastabilidade do controle jurisdicional. Ok. Só que o que acaba acontecendo, gente? Como a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, em muitos municípios não há a presença de varas do trabalho. Do nosso conhecimento, até aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos esse dado. Mas se eu vou para o norte e para o nordeste, por exemplo, é muito comum existirem cidades que não estão abrangidas por vara do trabalho. Então, o que acontece, gente? Quando a gente fala de justiça itinerante, e é a forma como os TRTs podem funcionar, nós vamos ter uma espécie, e vocês já devem ter ouvido essa brincadeira que eu já fiz com alguns, é aquela ideia. Se a montanha não vai, ou melhor, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, quer dizer, o TRT, gente, pode deslocar os servidores para essas localidades que não são abrangidas por Justiça do Trabalho e autorizar e oportunizar que as pessoas tenham acesso à jurisdição trabalhista. Então, essa é a ideia da justiça itinerante. Facilitar o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho naquelas localidades que não são abrangidas por Justiça do Trabalho. Então, quer dizer, é uma medida, pessoal, que concretiza aí muito esse princípio do acesso à justiça que já existe na nossa Constituição desde 1988, certo? E além da justiça itinerante, nós também podemos falar das câmaras descentralizadas, né, gente? Qual é a ideia das câmaras descentralizadas? Vamos deslocar uma turma do TRT ou vamos formar uma órgão, uma câmara descentralizada do Tribunal Regional do Trabalho em certas localidades que demandem inúmeros recursos. Então, quer dizer, o TRT faz um mapeamento e verifica naquele mapeamento de onde estão advindo o maior número de recursos, por exemplo. E aí, dependendo do volume, eles têm a legitimação de criar uma câmara específica nessas localidades que vão apreciar esses recursos. Então, quer dizer, em vez, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, de vir para Porto Alegre, dependendo da região onde essa Câmara está situada, os recursos vão ser deslocados para essa Câmara descentralizada, entenderam? Então, isso também é uma medida que facilita o acesso, permite o acompanhamento do cidadão ao seu processo e desafoga parte do Poder Judiciário, né, gente? Que aí vai ficar com uma parte, uma metade, né, uma proporção bem grande de processos a serem analisados, enquanto outros vão se dividir para essa Câmara que foi instituída. Então, em termos de emenda 45 para os tribunais regionais, é importante mencionar a justiça itinerante e as câmaras descentralizadas, ok? Quanto aos juízes do trabalho, pessoal, o que eu posso salientar para vocês é que a Justiça do Trabalho aqui nesse sentido, ou melhor, a Constituição, ela foi alterada para deixar bem clara aquela ideia de que nas localidades não abrangidas por juiz do trabalho, nós vamos ter um juiz de direito investido de matéria trabalhista, ou melhor, investido de jurisdição trabalhista. Aquela ideia, bom, naquele local não tem vara do trabalho, não tem justiça do trabalho. Só que o trabalhador quer exercer o seu direito de ação.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a justiça comum, né? Vai buscar lá a justiça estadual, vai ajuizar a sua ação, só que o que eu tenho que lembrar? Que esse juiz estadual vai apreciar a demanda como se ele fosse um juiz do trabalho. E aí, se ele proferir uma sentença, contra aquela sentença eu vou interpor um recurso ordinário e não a apelação. E quem vai julgar, gente, não é o TJ, mas é o TRT. Porque o que vocês têm que lembrar? Bom, não tem juiz naquela cidade, naquele local, mas tem um tribunal regional que abrange o estado. Então o recurso vai ser o ordinário e quem vai julgar é o próprio TRT. Tá? Então, em verdade, a emenda 45, ela consolidou essa questão estrutural da nossa pirâmide que compõe a Justiça do Trabalho, certo? Agora, quanto à competência, gente. Nossa tão querida competência da Justiça do Trabalho. Que aqui sim, o legislador constituinte derivado disse assim, olha, agora vocês vão começar a trabalhar um pouco mais. Por quê, gente? Porque antes era bem pacífico que quando eu falava de Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho ela era aquela que ia julgar os dissídios individuais e coletivos, abrangendo empregadores e trabalhadores. Então, quer dizer, falar de justiça do trabalho era falar de uma justiça que apreciava quase que exclusivamente demandas advindas das relações de emprego. Outras relações certamente iriam para a justiça comum, tá? Comum. Só que o que aconteceu, pessoal? Se eu pego o artigo 114 da Constituição Federal, que é o artigo que vai arrolar as atribuições da Justiça do Trabalho, eu sou pega de surpresa, porque o inciso 1º do 114 já vai me dizer que a Justiça do Trabalho agora, ela não julga mais só dissídios individuais e coletivos, abrangendo empregadores e trabalhadores. Lá vai dizer que a Justiça do Trabalho vai julgar as ações oriundas das relações de trabalho, gente. Relação de trabalho. E aqui a gente já tem que partir da premissa de que relação de trabalho não é a mesma coisa que relação de emprego, como o STJ já teimou em dizer várias vezes decidindo essa questão. Eles teimam no STJ em dizer que relação de trabalho do inciso 1º do 114 é sinônimo de relação de emprego, gente. Isso é um equívoco absurdo. Porque todos nós que estudamos direito do trabalho sabemos que relação de trabalho, gente, pode ser caracterizada como qualquer modalidade de prestação de trabalho humano em favor de outrem. E o que é a relação de emprego? Bom, a relação de emprego é aquela que vai preencher aqueles requisitos do artigo 3º e do artigo 2º. Eu preciso ter uma prestação de serviço por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, subordinação, não eventualidade. E com o fato ainda de que quem vai assumir os riscos da atividade é o empregador. Isso é a relação de emprego. Isso é caracterizado como a relação empregado-empregador. Só que a Constituição não disse isso. Ela optou por usar a expressão relação de trabalho. Então, gente, está evidente que o Constituinte derivado aqui, ele quis mais da Justiça do Trabalho. Ele quis mais que a apreciação das relações de emprego. Vamos ver que outras modalidades também estão englobadas nesse conceito. Então, isso é importante a gente lembrar. Olha, a emenda 45 foi de substancial importância para a Justiça do Trabalho, porque inclusive alterou esse preceito. Agora nós julgamos relações de trabalho. Bom, aí vem a pergunta, quais relações de trabalho? E aí a gente sabe que os tribunais, ao longo do tempo, eles estão dizendo, olha, tal relação é trabalhista, tal relação não é trabalhista. Exemplo, já que eu acho que o nosso público aqui é eminentemente jurídico, né? Vamos pegar o caso dos honorários advocatícios contratuais, né, pessoal? Eu, como advogada, muitos de vocês aqui como advogados, certamente quando a emenda entrou em vigor, ficaram bem felizes. Por quê? Porque se o meu cliente não arcasse com os meus honorários advocatícios, eu tinha uma luz no fim do túnel. E qual era a luz? Justiça do Trabalho e apreciar o meu conflito. Afinal de contas, o contrato que eu firmo com aquele cliente que me contratou é uma relação de trabalho. Né? Então, começou toda aquela loucura. Agora a gente vai ter esse processo super rápido para receber o nosso crédito. Mas aí, né, gente, o STJ veio e jogou um banho de água gelada na gente. Porque o STJ disse, olha, até tem uns
certo, né? Um certo viés aqui de relação de trabalho. Mas, queridos advogados, vocês não podem esquecer que vocês estão prestando um serviço em que há um destinatário final da prestação desse serviço. Então, embora haja uma relação de trabalho ali escondidinha, ela está muito mais próxima de uma relação de consumo na modalidade de prestação de serviço do que de uma relação de trabalho que seria protegida pelos princípios do processo do trabalho, por exemplo. Então, a STJ vem dizer assim, olha, não tem conversa para vocês, advogados, vocês permanecem ajuizando as suas ações de cobrança de honorários na Justiça Estadual. Lá é o lugar de vocês, tá? Agora, claro, o STF já disse alguma coisa em definitivo sobre isso? Não, não disse. Não falou ainda sobre esse assunto. Mas me parece que essa vai ser a tendência efetiva também do Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? Então, claro, o objetivo aqui não é analisar as competências, mas só para vocês saberem, tá, gente? Nós passamos, então, a analisar outras relações de trabalho que não apenas as relações de emprego. Nós passamos a analisar os conflitos decorrentes do exercício do direito de greve. Então, quer dizer, hoje a Justiça do Trabalho não vai mais julgar apenas o movimento grevista, mas também vai ter competência para apreciar outras ações que decorram dessa greve. Por exemplo, os interditos proibitórios, pessoal. Ações possessórias ajuizadas quando da realização do movimento grevista. O que a gente tem? Olha, Justiça do Trabalho apreciando aqui. Isso é uma grande atualização, gente. Isso é uma grande alteração, porque nós nunca cogitamos de julgar isso. E agora nós podemos fazer isso sim, inclusive corroborado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 23. Então isso está bem pacificado, certo? As questões acidentárias, pessoal. Acidente de trabalho. Então também está bem pacífico que se o empregado sofre um acidente de trabalho ao longo da sua prestação de serviço, ele vai buscar essa indenização pelo dano moral ou patrimonial gerado em virtude desse acidente na Justiça do Trabalho. Tanto que aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma vara especializada que faz isso, gente, que é a 30ª Vara do Trabalho. O que eu quero dizer com isso? Se eu sofri um acidente e eu quero ajuizar uma ação de indenização contra o meu empregador, eu vou fazer isso e essa minha ação aqui em Porto Alegre vai tramitar na 30ª Vara do Trabalho. Especialidade aqui dessa vara que julga esses conflitos, certo? Também, gente, poderia mencionar a questão das penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização do trabalho, né? Então, agora, se o fiscal bate lá na minha empresa e me aplica uma multa, se eu quiser discutir essa multa, ou se quiserem me executar dessa multa que foi aplicada e que eu não paguei, eu vou fazer isso aonde? Na Justiça do Trabalho também, certo? Sem falar, né, gente, que nós permanecemos com aquela competência para executar de ofício as contribuições previdenciárias. Isso é bem importante vocês lembrarem, tá? O texto da Constituição, lá no inciso 8º do 114, mantém essa alteração decorrente lá da emenda 20 de 98. Então não esqueçam, a gente permanece com essa atribuição. Tranquilo? Então essas alterações foram bem significativas em termos de Justiça do Trabalho, tá? Só para salientar para vocês, gente, existe um projeto de emenda constitucional, tá? Porque para vocês terem ideia, essa emenda 45, ela levou, gente, em torno de 17 anos para efetivamente ser aprovada e entrar em vigor. 17 anos. E ainda assim, gente, existe um projeto de emenda para alterar ainda ou para acrescentar coisas, porque eles entenderam que aquela emenda ela foi aprovada, mas sem tudo que efetivamente o legislador queria. Então, por exemplo, em termos de Justiça do Trabalho, eu posso exemplificar para vocês. Nós temos a PEC 358 de 2005, tá? A PEC, que é então, o Projeto de Emenda Constitucional número 358 de 2005, que ainda nos acrescentaria 3 tipos de ações a serem apreciadas, né, gente? Então, assim, por exemplo, a Justiça do Trabalho, se essa PEC realmente for aprovada e for acrescida no texto constitucional, essa PEC vai autorizar, por exemplo, que o juiz do trabalho execute de ofício não mais apenas as contribuições previdenciárias, mas qualquer tributo que decorra da sua condenação. Entenderam? Então, na verdade, eu vou ter uma ampliação bem significativa, porque hoje eu só falo de contribuição previdenciária.
mas dali a pouco, daqui a não sei quanto tempo, pode ser que eles também tenham a legitimação para efetivamente executar também o imposto de renda. Por que não? Se a PEC entrar em vigor, é isso que vai acontecer. O imposto de renda também vai ser, digamos, executado aqui pelo próprio juiz de ofício, certo? Também, gente, uma outra questão que é importante, o próprio juiz poderia, se a PEC entrar realmente for aprovada e alterar o texto constitucional, o juiz pode, por exemplo, aplicar aquelas multas que existem na CLT em virtude do empregador desrespeitar normas trabalhistas. Hoje, só quem pode aplicar aquelas multas é o fiscal do trabalho. Mas, se essa PEC for aprovada, também os juízes do trabalho vão poder efetivamente aplicar aquelas penalidades por descumprimento de normas trabalhistas, por descumprimento de direitos que estão estabelecidos na CLT. Tudo bem, gente? Bom, então dando sequência aqui. Muito bonito que a gente falou até agora, né? Alterações bem importantes. Só que talvez uma das maiores alterações que a emenda tenha gerado foi a inclusão de um inciso lá no artigo 5º da Constituição, gente. Então, a emenda 45 acrescentou ao artigo 5º o inciso 78, tá? E o que esse inciso 78 estabelece, gente? Ele estabelece que é direito fundamental do cidadão a duração razoável do processo, tá? Então, talvez, das alterações que tenham sido trazidas pela emenda 45, essa tenha sido uma das mais relevantes, porque agora o cidadão tem direito a um processo de duração razoável. Agora, pergunto, gente, o que é a duração razoável do processo? Inúmeros são os conceitos. Um ponto é incontroverso. Duração razoável do processo. Bom, se a gente pega lá autores do processo civil ou do processo constitucional que são legitimados para escrever sobre esse assunto, o que eles vão dizer? Olha, a duração razoável do processo é um direito público subjetivo do cidadão que está em juízo e que tem direito, ou melhor, que obriga o Estado a atender ou a prestar ou a garantir o processo sem dilações indevidas, sem questões e utilização de instrumentos que sejam meramente procrastinatórios. Esse é o conceito. Agora, qual é a grande problemática? No nosso ordenamento brasileiro, existe alguma lei, existe algum dispositivo, existe alguma resolução que diga o que é a duração razoável? Não, né, gente? Claro, aí alguns autores vão dizer, olha, mas se eu analisar a legislação espanhola, lá vai me dizer o que é um prazo razoável. Só que é diferente, né, gente? No Brasil, nós não temos uma legislação que estabeleça, olha, o processo deve durar 2 anos, o processo deve durar não existe isso. O que induz a doutrina majoritária é dizer, olha, esse princípio vai se implementar conforme a situação do caso concreto. Então, eu vou respeitar esse princípio da duração razoável a partir do caso concreto, a partir das situações que são postas em juízo para análise e consequente julgamento, certo? Só que, bom, nós não temos um prazo estipulado na lei, tá bem? Mas vamos então, como Poder Judiciário, buscar medidas que visem implementar esse princípio. Não tem um tempo determinado? Não tem. Mas vamos trazer medidas que tornem o processo menos demorado, que tornem o processo menos procrastinatório. E a Justiça do Trabalho, gente, vocês me desculpem, mas ela é simplesmente espetacular nesse sentido. Ela é um exemplo, gente. Ela é um exemplo. Trago exemplos para vocês. Número 1. Todos nós sabemos que tem um princípio tão caro à Justiça do Trabalho, ao processo do trabalho, que é o princípio do ius postulandi, né? E o que é o princípio do ius postulandi? É aquele que diz que a parte, para litigar em juízo, ela não precisa de advogado. Então, quer dizer, olha o exercício de cidadania, gente. Se eu entendo que um direito meu foi violado, olha, eu estou aqui no Praia de Belas, eu só atravesso a rua e vou lá exercer meu direito de ação. Ah, mas eu posso contratar um advogado? Posso.
Ah, mas a Constituição disse que o advogado é indispensável à administração da justiça. Ok, isso foi adaptado para o nosso ordenamento. Por quê? Porque aí o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, veio e disse que, olha, o ius postulandi, ele permanece plenamente válido. Agora, claro, em determinadas situações, aí a gente vai ter que ter um advogado. Por quê? Pela complexidade da demanda, pela complexidade do recurso que está sendo interposto. Então aí nós vamos ter que nomear um advogado, mas por exceção. Porque a regra, gente, é que efetivamente eu possa exercer pessoalmente o meu direito de ação. Outro princípio, oralidade, pessoal. Vocês querem algo mais célere do que, por exemplo, eu poder ajuizar a minha ação trabalhista verbal? Chegar na Justiça do Trabalho sem nenhuma papelada e dizer, olha, eu quero ajuizar a minha ação. Muito bem, então a senhora diga o que a senhora quer. Diga que eu lhe ouço. E aí eu vou contar a minha triste história lá, né, para a secretaria, para o secretário, para o chefe de secretaria, ou para o estagiário, né, gente? Que regra geral é ele que vai lá atender. O estagiário vai lá, ouve tudo, anota bonitinho, reduz a termo, coisa linda. A concentração dos atos em audiência, pessoal. Todos os atos do processo do trabalho resolvidos em audiência. Ah, professora, mas tem a perícia. Tá, gente, mas por exceção também. Porque se eu pegar aquela ideia de que a apresentação da defesa, impugnação da defesa, produção probatória, apresentação de razões finais, tudo isso se dá de forma oral na própria audiência. Celeridade. Não é isso que a gente está buscando? Não é isso que eu quero? Eu não quero um processo que tenha uma duração razoável? Pois muito bem, eu tenho uma justiça que implementa isso corretamente. Sem falar da simplicidade, né, gente? Nós não somos atrelados a grandes formas rebuscadas. Claro, às vezes isso é muito triste. Porque às vezes a gente lê cada absurdo, né, e tu lembra, poxa, eu estudei tanto e eu vou perder o meu processo para isso aqui. Mas faz parte. Né? Sempre com o ônus vem o bônus, né? Então, azar. Mas é a forma de também se buscar uma facilitação de acesso e também é uma forma o quê? De tentar tornar o processo menos moroso. Menos moroso, certo? E aí, gente, um outro aspecto que demonstra bem essa ideia. O que vocês acham da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias? Talvez esse seja um dos maiores marcos da Justiça do Trabalho. Porque o que acontece lá no processo civil, pessoal? Quanto tempo o processo fica parado, esperando o maldito de um agravo, para decidir uma questão, às vezes, minúscula? E o processo ali paradinho, né? Vamos rezar para ver o que vai acontecer. Os civilistas que me perdoem. Mas é muito demorado o negócio, gente. Ou o sofrimento que eu tenho para interpor um agravo, para o relator do meu agravo dizer, olha, sinto muito, não tem risco de dano irreparável para essa sua questão, então olha aqui, eu estou convertendo em retido, a senhora vá para sua casa e aguarde que daqui a uns 3 anos, quando eu sentenciar, aí vê se lembra disso que foi objeto dessa insurgência agora. Parte às vezes até esquece, né, gente? Para nós não. Para nós, bom, eu vou me insurgir, vou através de um simples protesto. E depois que a sentença foi proferida, é que eu vou conversar com o tribunal para ver se a decisão interlocutória do juiz estava correta ou não. Mas isso não trancou o meu processo. Tanto, gente, que um processo trabalhista, uma ação trabalhista, aqui na nossa 4ª região, em torno de 1 ano, mais ou menos, a gente já tem sentença. E se vai para o TRT, em torno de 4 meses, 5 meses, o meu recurso já está em pauta para ser julgado. Então isso é muito positivo, pessoal. É muito positivo. Isso vai ao encontro da tão sonhada duração razoável do processo. Certo? E aí eu queria trazer para vocês, gente, alguns números e alguns atos da Justiça do Trabalho nesses últimos tempos que vão exatamente no sentido dessa duração razoável do processo. E qual é a nossa questão aqui da palestra, da nossa conversa? Houve transformação da Justiça do Trabalho? Pois eu vou trazer alguns dados para vocês e vocês mesmos podem responder isso. Gente, a busca pela conciliação, tá? Trazer alguns números para vocês concretos, tá?
Aqui em Porto Alegre, gente, em 2010, mais ou menos 35% dos processos foram conciliados. E vocês sabem o quanto uma conciliação é melhor do que, em certos casos, aguardar uma execução que pode demorar sei lá quantos anos para se resolver. Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, o ano passado, 35% dos processos foram transacionados na Justiça do Trabalho. É um número bem significativo, né, gente? Bem significativo. E não sei se vocês estão acompanhando, mas nesses últimos dias a gente está com a Semana da Conciliação dos Processos em Fase de Execução. Todo o Brasil está vivenciando isso. E aí eu peguei dados para você, gente. Olha aqui, ó. Dia 29, terça-feira agora, a Justiça do Trabalho brasileira já tinha movimentado 45 milhões de reais a título de acordos que foram transacionados. Aliás, acordos que foram implementados, perdão. E aqui, gente, em Porto Alegre, dado de ontem, 30/11, o Rio Grande do Sul já tinha movimentado 14 milhões de reais em acordos que foram implementados. Então, quer dizer, existe o interesse das partes em conseguirem em buscarem essa solução conciliatória. Porque é bom para todo mundo, gente. É benéfico para todo mundo. Certo? Aí vou dar alguns exemplos para vocês aqui de como buscar a duração razoável com esses números que até certo ponto são assustadores. Gente, em 2010, cada vara do trabalho aqui de Porto Alegre recebeu aproximadamente 1.200 casos novos. Sem contar aqueles casos que são chamados de resíduos, que são aqueles de anos anteriores que ainda não tiveram a sua solução. Mas o ano passado, gente, 1.200 processos novos. Aí começam as afrontas à duração razoável. Né? 1.200 é um número bem importante. O TRT, gente, em 2010, o nosso TRT aqui da 4ª Região, recebeu nada mais, nada menos do que 48 mil casos novos para serem julgados. 48 mil. 2010, tá? O Rio Grande do Sul tem uma média acima do... Se a gente pensar na média nacional, o Rio Grande do Sul está na frente. Gente, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 2,51 magistrados para cada 100 mil habitantes. Vocês têm noção do que é isso? 2, né? Vamos colocar aí, quase 3 magistrados para 100 mil habitantes. Nós estamos em 5º lugar. Nós estamos até acima da média nacional, gente, porque a média nacional traz o dado de que nós temos 1,89 magistrado para cada 100 mil habitantes. Então, vocês começam a ver que o sistema, na verdade, ele não é tão favorável a que se busque a duração razoável, porque esses números são bem elevados. E aí, olhem agora essa, gente. Em 2010, cada ministro do TST, gente, recebeu 5.817 processos. Cada ministro. Eu não falei o TST, eu falei cada ministro. Os desembargadores, gente, em torno de 1.040 processos. E os juízes das varas, em torno de 653 processos. Claro, esse número se justifica porque existem muito mais juízes do que desembargadores e ministros, né? Mas olhem a densidade. Imaginem um velhinho lá no TST, coitadinho, hoje até não é o caso, os nossos ministros estão bem modernos, bem jovens, tá? Mas vocês imaginem um pobrezinho do velhinho lá, recebendo 5 mil processos para julgar no ano. Preocupante? Preocupante. Mas, agora vem um outro dado. Os advogados gaúchos, eles não se conformam.